Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso estudo. Estudo este que realizamos sempre às segundas-feiras, mas ontem não foi possível, pois tive um compromisso de palestra presencial aqui na minha cidade. E hoje, então, aqui estamos para dar prosseguimento ao estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier. Hoje, dia 29 de outubro, e deixo aqui também, desde já, o meu abraço, meus votos de muita paz a todos aqueles que acompanharão esse vídeo em outros dias, que não conseguem fazê-lo aqui online conosco. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe em mais esta noite de estudos, que possa ser proveitoso para todos nós, que todos nós possamos aprender um pouco mais com essas lições que André Luiz nos oferece e assim caminharmos para uma vida cada vez mais voltada para os ensinos de Jesus, em busca da nossa felicidade verdadeira. O nosso abraço fraterno a todas as amigas e amigos que já estão aqui conectando conosco, e o nosso boa noite, querida amiga Débora Medeiros aqui no Instagram, as amigas aqui no Facebook, a Lourdes Galvani. Boa noite, Lourdes. A Cloreci do Carmo aqui também conosco, muita paz. A Iraci Picoral Cainã. Fico muito feliz também com a tua presença, bem-vinda, Iraci. A Márcia Lima, muito boa noite. A Zaida Borba também conosco. A Cida Baldan, boa noite. Abner Rodrigues. A Loiva Carnop, muito bem-vinda, Loiva. A Edna Markovics, muito obrigado. A Irani Zucatelli Gaspar, também aqui sempre conosco. A Helena Neves, muito obrigado, Helena. A Isabel Costa, também conosco. E a todos que já estão aqui para mais este estudo, hoje, excepcionalmente, nesta terça-feira. E nós vamos, então, dar sequência a Rafaela de Conto, bem-vinda, Rafaela. Zuleide Carvalho, dizendo aqui que vai assistir um pouco, pois hoje é dia do Evangelho. Ah, que legal. E deu uma passadinha, né? Bem-vinda, Zuleide. Um bom Evangelho para vocês também. Um abraço, viu, minha amiga? Hoje nós vamos dar sequência no capítulo 7, nós começamos a estudar na semana passada sobre aquele capítulo que fala a queda de Otávio, né? O primeiro daqueles depoimentos dos fracassados. E nós vamos então dar sequência de onde nós paramos na semana passada, tá legal? Eu sempre dou uns minutinhos aqui para começar, porque o vídeo demora um pouco para ser divulgado, né? Ana Lopes também chegando aqui. A Cleusa Bueno. Boa noite, Cleusa. O Abner Rodrigues. A Lázara Oliveira. Inês Davanzo. Que legal. Muitas amigas aqui, amigos, para a nossa noite de estudos. Então, pessoal, é o seguinte. Nós paramos, eu não sei se alguém acompanha aí com o livro, eu até falo para fazer uma marquinha, porque fica difícil, né, para ver onde parou. Eu vou dar uma retrospectiva rápida aqui. O Otávio, então, aquele médium, né, que veio em tarefa e fracassou, ele começa a contar sobre a sua história, por que ele teria fracassado, o que houve com ele, onde foi que ele errou, né? E ele, então, diz, só recordando rapidamente, que ele se preparou durante 30 anos na colônia Nosso Lar para vir nessa tarefa à Terra. 30 anos, imagina. Ele disse também, né, onde nós lemos a semana passada,
que ele foi muito auxiliado por 6 entidades espirituais, 6 espíritos, né, na colônia Nosso Lar, que o auxiliaram muito e que esses espíritos viriam em determinado momento para juntar-se a ele aqui. Vejam bem o detalhe que nós vamos ver hoje. Esses espíritos viriam em determinado momento para, de alguma forma, ajudá-lo na tarefa e também receber a ajuda dele. Ia ser uma troca, né? Eles iriam ajudá-lo, mas o Otávio também teria a oportunidade de ajudar esses espíritos. Ele disse também que ele renasceu com o corpo saudável, saúde, favorecendo o trabalho, e que ele tinha previsão de receber uma oportunidade de trabalho de relevo, um trabalho importante, junto de outros espíritos que reencarnariam também na mesma região dele para esse trabalho. Então, em resumo, ele tinha todas as possibilidades para ter um bom êxito, né, na tarefa. Então, a Loiva dizendo aqui que acompanha com o livro, legal. Nós paramos, então, pessoal, eu vou ler aqui, nós paramos assim, ó, o matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Vê se vocês encontram aí, quem está com o livro, é mais ou menos na metade do capítulo, tá? Mas é no meio de um parágrafo grande, por isso fica um pouco difícil se alguém for localizar agora. Mas quem acompanha com o livro, eu imagino que anotou aí, né, o lugar certinho onde parou. Então, nós vamos dar sequência aqui. Então, ele diz assim: o matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Então, um ponto aqui importante, amigos. Quem vem para uma tarefa na mediunidade, na doutrinação ou qualquer outra tarefa, o casamento não é obstáculo para esse trabalhador, tá? Nesse sentido. O casamento muitas vezes até favorece a tarefa, mas cada caso é um caso. Então, esse planejamento reencarnatório de Otávio, nós vamos ver aqui mais à frente, devido a alguns detalhes que ocorreriam, o casamento não era, né, não fazia parte das cogitações reencarnatórias dele, deixando bem claro que o casamento não é problema, porque nós vemos aí alguns médios, como Divaldo, Chico, não se casaram, depende da tarefa que cada um vem para desempenhar, tá? Chico e Divaldo, como são dois mais assim missionários, né? Mais dedicados, então o casamento não fazia parte do planejamento para que eles se dedicassem, né? Tempo mais livre, um tempo mais integral para a tarefa. Mas a maioria de nós outros podemos muito bem, né, ter planejado o casamento e um trabalho espiritual sem nenhum problema. Aí ele diz: nada obstante, solteiro deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Aqui está o detalhe importante. Fazia parte do planejamento reencarnatório, da tarefa dele, que aos 20 anos de idade, mais ou menos, né, não é nada muito rígido, mas por volta dos 20 anos de idade, ele receberia esses 6 espíritos, chegariam até ele na condição de órfãos. E aqui eu vejo realmente uma dificuldade, né? Porque como a gente chega aqui e se esquece daquilo que foi planejado, então o espírito que vem, não pelas vias diretas, né, da consanguinidade, chegaria até ele pela orfandade, seria realmente um pouco mais difícil, né, para ele entender que ele deveria cuidar daqueles espíritos. Mas nós vamos ver aqui a situação que tudo encaminhava bem para que ele os acolhesse. Lembrando que esses 6 espíritos muito o ajudaram
na colônia antes da encarnação, e esperava-se então que ele retribuísse, recebesse esses espíritos que, de alguma forma, chegariam até ele. Nós vamos ver aqui mais à frente. Tudo bem, Rose? Boa noite. Aí diz assim: meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, as entidades, o que me preservaria o coração de leviandade e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder às sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Então vejam que planejamento bonito, amigos. Esses espíritos que tanto o ajudaram teriam lá suas necessidades reencarnatórias e pelo planejamento, tudo já era planejado. Lógico que não quer dizer que seria, né, exatamente da forma como aconteceria, mas era um planejamento, que eles chegariam até Otávio como órfãos, para que Otávio cuidasse deles. Por isso até ele se dedicaria a esses órfãos, né, de forma a resgatar o passado, ao mesmo tempo que ele resgataria o seu passado, dedicando-se a esses espíritos, ele também seria beneficiado por essas almas, no sentido de que, no labor diário de ganhar o pão de cada dia para sustentar essas crianças que chegariam até ele, né? Nesse labor, nessa luta, nesse sacrifício do ganha-pão, ele estaria, de certa forma, mais fortalecido e protegido contra as fraquezas, né? As tentações do sexo, da leviandade. Então, entenderam? Esses espíritos contribuiriam para que ele tivesse bom êxito na tarefa. Então, era importante acolher esses irmãos que chegariam até ele. Então, ele está narrando isso por enquanto. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Eu fico admirado, tem hora, amigos, como que o planejamento desses espíritos mais elevados tem uma visão, né, que nós não conseguimos enxergar dessa forma. Então, olha o detalhe que ele está falando aqui. As atividades novas dele começariam com sacrifício, sem muito carinho de familiares mais próximos, sem muitas bajulações, para que ele não se, vamos dizer assim, não se deixasse levar pela vaidade. Esses sacrifícios, essas lutas de começo, dariam a ele uma sustentação para que ele vencesse na tarefa. Olha que interessante. Até os cuidados com esse sacrifício. E nós vemos aqui no mundo, amigos, com outros olhos. Aqui nós achamos assim, nossa, mas essa pessoa tem tantas dificuldades na sua vida, não podia ser uma vida mais tranquila? A gente às vezes não entende que o sacrifício, muitas vezes, as lutas, são benéficas, né? São de forma a dar um suporte maior para que o espírito não se entregue, né, às tentações, ao descaminho, para que não se perca pelas coisas do mundo. Então, até esses detalhes são planejados. Deixa eu dar aqui uma boa noite para o pessoal, muito bem-vindos, viu? Quantas amigas aqui, amigos no Facebook, muito bem-vindos. Uma alegria
perceber aqui a presença de todos, mas vejo que por enquanto não tem nenhuma pergunta ou comentário, né? Fico muito feliz mesmo com a presença de vocês. Muito obrigado, viu, a todos. Muita paz. Isso, a Carla Martins está colocando elevação espiritual, né? Buscando justamente essa elevação. E a Loiva coloca, ele não teria tempo ocioso. É nesse sentido mesmo que a Loiva coloca. Para que ele tivesse lutas, né? Ocupações. E às vezes aqui a gente reclama, né, amigos? Nós precisamos olhar as coisas com esses olhos da espiritualidade, esses amigos mais elevados. Eles enxergam as coisas com outro ângulo, né? E aqui nós reclamamos demais. Bom, vamos à frente. Mais tarde, então assim, no começo ele teria essas lutas, a previsão era essa. Mas aí ele diz, mais tarde, então com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiado às minhas mãos. É muito belo isso. Olha, o que ele está dizendo é que, de princípio, para o bem dele, seriam lutas, sacrifício, tinha que ganhar o pão com muito suor para cuidar desses órfãos, né? Isso era planejamento, não está ocorrendo ainda, entendamos bem. Ele só está contando o que estava planejado. Aí ele diz, depois dos primeiros anos de lutas, que ele fosse desenvolvendo, né? Certo controle de si mesmo, como ele diz aqui, a renúncia de mim mesmo, como ele fosse se dedicando à tarefa, quanto mais ele fosse se desapegando das coisas materiais, então a colônia providenciaria para que ele tivesse mais socorro material até, olha só. É como se prometessem a ele, anos à frente, alguma condição melhor de vida, para que ele então não precisasse lutar tanto. Veja bem, para entender que as lutas de princípio é para ele desenvolver fortaleza moral. Vocês estão entendendo? Depois que ele mostrasse que ele estava forte, apto, então ele receberia um socorro maior. Não é que ninguém queria que ele sofresse, entendamos bem isso. A Mônica Rovigatti está colocando aqui, já diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo. Por isso, quanto mais ocupação útil, melhor. Muito bom, Mônica, é isso mesmo, né? Esse ditado tem tudo a ver. Nós precisamos de ocupação. Quanto mais ocupados estivermos com coisas úteis, né? Porque tem ocupação muito, né? Perigosa, vamos dizer assim, né? Ocupação com o mal também é uma ocupação. Não é bem um trabalho, mas é uma ocupação. Então, ocupação edificante, né, evita aí desses problemas. Mas eu achei interessante isso, que prometeram a ele enviar amparo até material. Olha que interessante, né? Para dar a ele uma condição um pouco melhor de vida, um alívio, né, uma respirada. Bastava que ele suportasse os primeiros anos de lutas, desenvolvesse ali uma fortaleza moral, um desapego, uma renúncia de si mesmo, que depois ele teria esse amparo maior. Tudo isso, planejamento, então. Tudo combinado, voltei. Não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza de meu devotamento a 6 entidades amigas a quem devo muito até agora. Toda hora ele fala desses 6 espíritos, que ele prometeu muito ampará-los, recebê-los, e estava previsto que chegariam até ele pelas vias da orfandade, né? Ver como que ele vai se sair na hora que chegarem essas entidades até ele. Então ele voltou.
tudo planejado, reencarnou, tá? Ele contando lá para o pessoal. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas, ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Então, ele contou o planejamento, a hora que ele começa a contar a sua volta, efetivamente, já vem a lamentação. Ai de mim, que esqueci, né, olvidei todos os compromissos. Aqui entendamos, a gente tem realmente a bênção, né, do véu do esquecimento. Mas os espíritos sempre dizem que lá no nosso íntimo, a gente fica como que uma intuição para esses momentos do planejamento. A gente recebe a inspiração dos benfeitores espirituais quando a hora se aproxima. Então não quer dizer que a gente está no breu total, né? Que nós não temos condições nenhuma de recordar nada. Não é nesse sentido. Mas aqui o que ele quer dizer é que ele esqueceu, nós vamos ver por quê. Ele desprezou essas inspirações, ele desprezou os convites que chegavam até ele, que ele vai relatar agora. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Então vejam, olha que coisa importante também. Ele nasceu num lar, vamos dizer, espírita por parte da mãe, né? A mãe era espírita cristã. Ele fez questão de destacar isso, ou seja, não era espírita de boca, né, de dizer que era. Ela vivia a mensagem do Espiritismo. Era uma serva de Jesus. Então isso, amigos, é meio caminho andado. Se nós temos, né, aqueles que nos acolhem para a nova existência, para nos dar a orientação segura, ele tinha tudo, né, a favor dele para o êxito da tarefa. Apesar, ele diz aqui, do pai ser materialista, mas era uma pessoa boa. Tudo bem, né? O pai era materialista, quem iria orientá-lo era a mãe, que era espírita e com certeza ofertaria a ele a educação religiosa, né? O iniciaria, né, na prática religiosa. Bom, aos 13 anos de idade, fiquei órfão de mãe. Então, tudo bem, ele aproveitou do benefício da mãe até os 13 anos, aí ficou órfão. E aos 15, começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Então, 15 anos, amigos, começaram, vamos dizer assim, as intuições, os chamamentos. Ele sentia, né, já a faculdade surgindo nele, a mediunidade. Então, aqui a gente observa também um ponto interessante, porque tem uma dúvida, né, de com qual idade se deve iniciar a prática mediúnica. Então, não tem uma idade estipulada. Depende da maturidade de cada criatura, né? Se o jovem já tem uma certa maturidade, como ele aqui, 15 anos, poderia, né, de alguma forma, já iniciar-se no estudo, na preparação, se ele já tivesse uma certa maturidade. 15 anos, então, aos 15 anos começaram os convites, né, da espiritualidade, os chamamentos, ele já começou a sentir a influência espiritual. O Ailton Cosmo está dizendo aqui, ela, né, a mãe, deu algum encaminhamento a ele, mas a morte dela deve ter alguma forma atrapalhado, porque o pai não ajudava. Então, isso que o Ailton coloca faz sentido, né? Porque a partir da desencarnação da mãe, vamos dizer, ele ficou ali meio que aos cuidados do pai. O que se esperava, né, Ailton e amigos, é que ele já tivesse consolidado uma base de aprendizado com a mãe, para que nessa idade, 13 anos ali, já adolescência, né, o espírito já vai tomando posse
da sua recordação de passado, dentro dos limites, né? Deixa aquela fase infantil para trás. Então, ele já tinha condições de ter aproveitado bem. Mas o que o Ailton coloca faz sentido, né? Pode ter, de alguma forma, atrapalhado no sentido assim, ele ainda pode ser que ainda se sentisse carente da presença materna, né? Não tinha ainda desenvolvido tanta fortaleza, né? Aí que começam os problemas, amigos. Ele diz assim, então 15 anos começaram os chamados do mundo espiritual para ele iniciar a tarefa. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Então aqui é um dos problemas que ele começa a ter. O pai se casou porque a mãe morreu e ele não aceitou bem a madrasta. Ele, de alguma forma, se sentia, vamos dizer assim, ele mesmo fala aqui, superior a ela, falsa superioridade. É como se ele se sentisse um certo orgulho, né? Não aceitando a presença dela, não se predispondo a um bom relacionamento com ela, não sendo fraterno com ela. Isso já era um primeiro problema. Até esses detalhes, amigos, influenciam na tarefa. Para a gente ter uma ideia, que não basta pensar assim, eu vou lá no centro e lá é que eu faço o meu trabalho. O trabalho começa desde casa, desde os relacionamentos aqui em casa, que a gente se prepara para a realização da tarefa. E ele então ficava reclamando, né, revoltado, provavelmente não aceitou a desencarnação da mãe, o casamento do pai. Para ele não estava bom desse jeito. E a mãe do mundo espiritual, diz ele aqui, enviava apelos sagrados para que ele aceitasse a madrasta, para que ele ficasse bem, para que ele acalmasse o coração. Isso já era condição necessária para o êxito do trabalho. Ele começa a fracassar aqui. Para a gente ver que o fracasso, amigos, não é só lá na reunião mediúnica. O fracasso envolve todo o relacionamento, né, familiar também. Aí ele continua dizendo, meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica. Olha só, ele foi levado a um grupo espírita muito bom, não era qualquer, né, centro, qualquer casa espírita que não tivesse boa orientação, era um centro, um grupo de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, né, esse entretanto é que é duro, aquilo é o que se esperava, entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Ele reconhecendo que, apesar de tudo estar favorecendo a sua tarefa, ele não se colocou como um bom trabalhador. Ele não estava predisposto de forma integral a doar-se para a tarefa, ser companheiro, ser amigo, né? Ser paciente, compreensivo, envolve tudo isso. Aí ele começa dizendo, minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Então vejam, ele mantinha-se numa posição de... Primeiro ponto, ele não confiava nas manifestações mediúnicas dos orientadores espirituais. Ele começou a manter ali uma reserva, né, de desconfiança, não dava crédito para as mensagens que chegavam, e ao mesmo tempo ele era um crítico dos atos alheios, né, no sentido assim,
companheiros ali de trabalho na casa espírita, ele criticava demais o comportamento dos outros, reparava demais na atitude dos outros e estava se colocando como negando, né? Negação, não tinha confiança nas mensagens espirituais. Então ele começou a rejeitar isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Aqui no Face, pessoal, por enquanto ninguém acho que colocou nenhuma dúvida, não, né? Eu tento olhar aqui, porque às vezes passa rápido os comentários, mas acho que tudo bem por enquanto. Isso mesmo, a Carla Martins colocou aqui, a primeira escola é a família. É isso mesmo, viu? Muito bem colocado pela Carla. A Zuleide que já foi, né? Realizar o Evangelho. Então, isso mesmo, Carla, arrogante e soberbo, né? Isso aí tudo dificultava. Legal, então, Irani. Bom, aí então ele diz assim: os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles, com a minha vaidade doentia. Olha, amigos, que difícil isso. Se ele que foi preparado 30 anos na colônia, recebeu toda aquela orientação, chegou na hora do trabalho, começou a receber as mensagens espirituais de apoio, né, e de estímulo ao trabalho. Vamos supor, vinha um benfeitor espiritual naquele momento da reunião mediúnica, poderia de repente estar se dirigindo a ele, incentivando ao trabalho, e ele então o que fazia? Duvidava das mensagens. Então ele começou a negar, não acreditar que eram verdadeiras essas mensagens espirituais, certo? Boa noite aos amigos e amigas aqui do Face que estão chegando aí no transcorrer da live. Sejam sempre bem-vindos. Eu aqui no Insta também. A Márcia Gasparini dizendo, precisamos evoluir muito, com certeza, né? Tem muito caminho pela frente. Então, essa dúvida dele foi um outro problema. Então, ele já começou com um problema em casa, com a madrasta, né, de não aceitar. Depois, no centro, duvidando das mensagens, criticando os companheiros de trabalho. Aí ele diz, e como prosseguissem os apelos sagrados, deixa eu ver aqui se deu uma travada. Pessoal, para vocês aí no Face, está normal? Continua assim, né? Parecia que tinha dado uma travada aqui, mas acho que está normal. Vamos seguindo. Aí ele diz aqui, olá, querido amigo Rafael Matiusi, presente em segundo plano, legal, sei disso, sempre acompanhando quando possível, né? Um abraço, viu, meu amigo? Obrigado aí, gente, pelo retorno, tá normal, né? Deu uma travadinha, mas voltou, né? Beleza, é que eu percebi aqui, parei para não avançar aí, né? Legal, obrigado, viu? Vamos seguir. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Aí a coisa complicou de vez. Olha só a situação que ele... Aí ele já começou a enterrar a tarefa, né? Porque ele já estava com esse problema de duvidar das mensagens. Ele começou a achar que aquilo que passava pela mente dele, né, que era, na verdade, influência espiritual, inspiração do alto, a participação dos amigos espirituais, ele começou a achar que isso eram alucinações. Olha que complicado. Achando que eram alucinações, ele procurou o médico. E o médico disse para ele, olha, meu amigo, você precisa de experiências sexuais para resolver o seu problema. Então, amigos, olha como é grave isso, né? A pessoa que não está muito consciente, né? Ele, com esse descontrole
de duvidar, né? De não acreditar nas mensagens, de negar tudo aquilo que ele recebia, que ele sentia, ele teve um erro lastimável de acreditar mais na ciência terrestre, né, do que naquilo que o seu coração lhe mandava. Pois é, né, Loiro? Que conselho. E esse médico, completamente, né, desavisado, vai sugerir um absurdo desse para ele, era o que ele menos precisaria, porque fazia parte até do planejamento se manter, de certa forma, regrado contra, né, as tentações também do sexo, né, não se entregar ao sexo de forma leviana. Então, ali ele começou a se complicar bastante. Completaram, então, 19 anos. Então, a Edna coloca, já começou errado e ainda retornou aos erros dos prazeres mundanos. Pois é. O Ailton colocando, até o médico foi direcionado para ele para ajudar a frustrar os planos e ele dava vazão. Pode ser, né, que até a sugestão do médico fosse, né, intuição ali de espíritos inferiores tentando prejudicá-lo na tarefa. Como a Zaida coloca, poderia já estar obsediado. Pode ser, né? É isso aí, João. O teste não passou, né? Aí ele diz aqui, completaram então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Então ele aceitou, né, a sugestão do médico, se entregou às atividades sexuais sem controle, de forma leviana, e aí ele diz, desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Então ele queria conciliar a prática sexual com a tarefa, com o dever espiritual. Não ia dar, né? Ele estava um pé em cada canoa. E ele diz, se sentiu distanciado dos ensinos evangélicos, né? Ele sentiu que já estava se perdendo. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai, agora, amigos, é importante também aqui, ó, lembrem-se daqueles 6 amigos, né, dos 6 espíritos que o ajudaram. Ele diz assim, meu pai tinha pouco mais de 20 anos, lembra que na previsão falava que por volta dos 20 anos ele receberia esses espíritos? E olha o que diz aqui. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Então, amigos, eram aqueles 6 espíritos que, no caso aqui, a morte do pai, essas crianças ficaram ali, né, com a madrasta e ele. 6 crianças, dependendo dos cuidados deles. Era o compromisso que ele tinha. O que ele deveria fazer? Cuidar dessas crianças conforme o planejamento, para que ele, na luta de cada dia, mantendo essas crianças, desenvolvesse força moral, né, bom ânimo, lutasse contra as tentações, as provocações da matéria e se dedicasse ao trabalho. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Então a madrasta pedindo ajuda para ele auxiliá-la a cuidar, a criar aquelas crianças, né? E ele foi se negando. Não estava concordando em ajudá-la nessa tarefa da criação dos pequeninos. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Olha que triste, né? Então, a madrasta, depois da segunda viuvez, foi
recolhido a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Olha que triste. Isso é grave, né? Ele abandonou as 6 crianças. Tudo bem, né? Não eram filhos dele, mas estavam ali aos cuidados dele, agora ainda mais com a morte dessa madrasta. Morte não, né? Que ela foi recolhida ao leprosário. Tinha que ser afastada, né? Por essa doença da época tão complicada. E ele, então, cabia a ele agora cuidar dessas crianças. Mas ele abandonou essas crianças. E ele mesmo diz aqui, olha, lançava meus credores generosos, porque ele era, aquelas crianças, aqueles espíritos que ali estavam, eram aqueles que o ajudaram tanto na colônia. E ele abandonou. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Aqui dá a entender, né? Naquela época mais atrás, quando o jovem, né, engravidava a moça, geralmente, né, eles arranjavam ali o casamento, era preciso se casar, né? Então dá a entender aqui que ele teve relacionamentos levianos e foi obrigado a casar-se pela violência, né, no sentido assim, contra a sua vontade, né? Então, ele, mais uma complicação, lembrando que o casamento não fazia parte do seu planejamento. Ele não tinha alguém, né, planejado ali para casar com ele. O Ailton está dizendo, o padre era o delegado. Era mais ou menos assim, né? Ou casa com a arma na cabeça, né? Então, aí ele diz ainda, olha só que interessante, né? Apesar de tudo isso, amigos, ele se entregou à prática sexual, ele abandonou as crianças, ele engravidou a moça, teve que se casar contra a vontade. Aí ele diz aqui, mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. É muita misericórdia mesmo, né, amigos? Apesar de tantos erros, de tantas condutas, né, levianas, de tanta atitude contrária àquilo que foi planejado, mesmo assim continuavam os chamados para ele tentar mais uma vez. Não desistiram dele. Olha, amigo, se isso não é imensa misericórdia do alto, né? Aí ele diz, contudo, à medida que olvidava meus deveres, né, esquecia meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se mais difícil. É lógico, né? Quanto mais ele ia errando, mais difícil era assumir o trabalho. Ele perdia forças, a gente fica vulnerável. Quanto mais erros ele acumulava nas suas decisões infelizes, menos força ele tinha para a tarefa espiritual, né? E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. Olha só agora. A esposa a que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, né? Só por atração sexual, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Olha que sério. Então a moça, né, que ele se casou à força, não fazia parte do planejamento. Ela era um espírito em condições muito inferiores a dele. Ele também não era um espírito elevado, mas ele já era um espírito que mereceu um planejamento reencarnatório. Não fazia parte esse casamento.
E aí o que acontece? Como ela era de condição inferior espiritualmente falando, ela atraiu como para vir como filho do casal essa entidade que ele chamou aqui de monstruosa, para dar uma ideia da inferioridade desse espírito. Mas eu gostaria de fazer aqui um parênteses, né? Entendamos que todos somos filhos de Deus. Quando fala monstruosa, uma entidade monstruosa, né? Parece que pega meio pesado, né? Entendamos assim, amigos, é que ele quer deixar claro aqui que a condição espiritual dessa entidade era muito baixa, era espírito muito ainda preso ao mal, né? Às viciações, mas entendendo que todos somos filhos de Deus e que um dia, mesmo esses, né? Como aqui ele cita, também se regenerarão, também se reabilitarão perante as leis divinas e avançarão por uma condição melhor. Então entendamos bem esse que ele coloca aqui, entidade monstruosa, tá? Porque pega assim um pouco pesado, né? Fica um termo muito aí pesado para a nossa interpretação. O Ailton está dizendo aqui, os emissários espirituais não nos abandonam e nós insistimos no erro. Pois é, muito acontece, né? A Mônica Rovigatti dizendo, será que sempre mexemos as peças do tabuleiro da forma certa ou acumulamos erros sem saber? Medo. Pois é, né, Mônica? Aqui, né, por esse depoimento do Otávio, a gente está percebendo que ele teve tudo a favor dele para ter bom êxito, né? E chegando aqui, por alguns descuidos, né, por algumas atitudes indevidas, ele foi se complicando. Começou lá com a madrasta, que ele não aceitava, se sentia superior, rejeitando, foi ao centro, se sentiu ali também achando, criticando o trabalho dos outros, não acreditando nas mensagens espirituais, achando que tinha alucinação. Então ele, através dessas atitudes, colocou tudo a perder. E aí vai e se casa com essa moça. Então aí foi o problema, né? Mas, como a Mônica coloca, né? Acumulamos erros sem saber. Eu creio assim, Mônica, nós... por isso a importância, né, Mônica e amigos, de estudarmos. Quanto mais a gente compreende as lições do Evangelho, da doutrina espírita, nós ficamos mais conscientes, não é? Nós teremos menos chances de errar, porque nós estaremos mais lúcidos, sabendo o que nos espera. O que às vezes a gente não consegue é agir tão bem assim, né, em todos os sentidos, mas nós já temos lucidez para não ficar acumulando erros sem saber, como diz a Mônica. Nós temos condições de acertar, ainda mais agora, né, com as luzes da doutrina espírita. Isso mesmo, né? O Ailton está colocando na condição que ele estava, atraindo tudo, a sintonia não ajudava, né? Lei de causa e efeito, coloca a Carla. E o João lembrando, e quem já não foi monstruoso? Muito bem colocado, né? Pode parecer que a gente está... Mas entendamos, né? O André Luiz aqui coloca dessa forma, né? Deixando esse relato, para a gente entender a condição daquela criatura bastante inferior ainda. Mas como o João bem coloca, quem já não foi, né? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, né? Então, muito bom. Vamos seguir aqui. Isso mesmo, a Zaida coloca, às vezes deixamos passar grandes oportunidades de chamados para evoluir. Justamente. Os chamados chegam, né? A gente despreza, passam e a gente não aproveita. Bom, na continuidade aqui do texto, entendendo então, né, ele recebeu um filho de um espírito muito atrasado, que não precisava ter acontecido nada disso. Releguei à rua, olha só aí o que ele se toca depois, né? Releguei à rua 6 carinhosas crianças, que ele deixou o abandono.
cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Olha que interessante essa análise que ele faz da existência dele. Porque assim como ele abandonou as 6 crianças carinhosas, espíritos bons que estavam ali, precisando dele e também, ao mesmo tempo, para ajudá-lo, ele desprezou, ele abandonou, ele entendeu que essa esposa e o filho, nessa condição de inferioridade espiritual, estavam como provocando uma vingança, né? Não que seja isso, mas ele sentiu-se como que vingado, né? Por aquela atitude tão infeliz, né, da sua parte. O João Franco está colocando aqui que Getúlio Vargas teve todo um planejamento no mundo para ser presidente do Brasil, foi ajudado para cumprir um objetivo de ajudar o povo brasileiro, mas ao final falhou devido às inclinações humanas. É um relato aí do João. E a Ana Lúcia colocando, a vida da gente é feita de escolhas sempre. Muito bom, né? É bem isso. Nós estamos sempre escolhendo, amigos, todos os dias, né? Por isso o cuidado dos pensamentos conectados com o alto, com a oração, com a vigilância, para que a gente possa fazer escolhas melhores. Atormentaram-me, né, a esposa e o filho, atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos. Lembra que eu até destaquei isso lá na outra semana? Que ele disse que tinha 40 anos, né, desencarnou nessa idade, muito jovem, né, para a desencarnação, mesmo que em tempos mais recuados. Roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Então ali ele viu a derrocada, né? A sua falência, todos os seus erros, né? Juntaram-se todas aquelas circunstâncias de detalhes, nós vimos bem, foram detalhes, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra atitude ali, que foi agravando, né? Uma coisa foi puxando a outra e acabou-se que ele não realizou tarefa nenhuma. Certo? Aí diz assim, enxugou os olhos úmidos e concluiu, como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Olha que bonito isso que ele coloca, né? Realizei todos os meus desejos, mas não os desejos de Deus. Ele não estava sintonizado com a vontade de Deus. Isso seria fazer a vontade de Deus. A gente não ouve tanto Jesus falar isso, né? Eu faço a vontade do Pai. No caso dele, o que seria fazer a vontade do Pai? Cumprir esse planejamento, né? Seguir por aqueles caminhos que estavam traçados, mesmo que ele não se lembrasse exatamente, mas ele teve a inspiração, a sugestão espiritual, né? Ele foi ali orientado, as coisas foram se encaminhando para que desse tudo certo, e ele desperdiçou tudo isso. Aí ele fala, agravando antigos débitos, quer dizer, ele já tinha errado na existência passada. A hora que erra de novo, agrava a situação. Vai ficando cada vez mais difícil. Nesse instante, calou-se, como se alguma coisa invisível lhe constringisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou, não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Então, ali, até naquele momento difícil, né,
de reconhecer a sua queda moral, a sua falência da tarefa, ali estava a mãe a lhe dar o apoio, a sustentar as forças, a dizer que ele tivesse bom ânimo para uma nova oportunidade. Esse é que é o bonito, amigos, da reencarnação. Porque Jesus já disse, né? O Pai nunca fecha as portas ao arrependimento de seus filhos. Sempre oportunidades novas surgirão. Então dá para a gente entender que um espírito pode errar quantas vezes ele quiser. Que ele vai ter outra oportunidade, até acertar. Mas qual é o problema, amigos? A gente poderia dizer, então não vou preocupar, deixa, né? Um dia eu acerto. Mas, amigos, quem desperdiça a oportunidade está retardando o encontro com a felicidade. Está sofrendo desnecessariamente, porque serão planejadas novas existências com dificuldades, com provas duras, com expiações. Para que sofrer tanto? Então a gente não pode ter aquela ideia, né, que como muitos espíritas dizem, vou deixar para a próxima. Essa ideia não deveria fazer parte dos nossos planos. Devemos pensar, não, eu vou aproveitar agora. Vou fazer o possível para agir bem hoje, para aproveitar esta existência, né? Deixar de sofrer, avançar, tá legal? Deixa eu dar um recadinho aqui antes que eu me esqueça, antes de ver aqui o comentário de vocês. Amanhã, então, teremos o estudo do Evangelho de Mateus, né? Apesar de estar fazendo hoje esse estudo do André Luiz, amanhã teremos o estudo de Evangelho de Mateus às 8 horas. E no próximo domingo, aqueles que quiserem, né? Sei que tem um pessoal aqui que acompanha sempre a página do Centro Espírita do Calvário ao Céu, aqui em Bebedouro. Eu vou fazer mais uma palestra lá, daquelas à noite, né, às 19h30, não é às 20 horas. Às 19h30, domingo próximo, né, no Facebook, vocês estão acostumados já, muitos de vocês aqui, né? Eu sempre compartilho na minha página, aqueles que quiserem, basta acessar o meu perfil do Facebook, que às 8 horas terá lá o vídeo dessa palestra. Nós vamos abordar o tema, aquela fala de Jesus, né? Eu vim para que todos tenham vida. Então, esse será o tema que levaremos para essa palestra do domingo, e ficam todos aí convidados a participarem conosco. Tá legal? Vamos ver aqui, ó. Tem vários comentários, deixa eu ver se eu leio alguma coisa aqui. A Lourdes Galvani dizendo, né, ele destruiu a própria vida. Foi bem isso, né? Desperdiçou a existência, fracassando dessa forma. A Helena Neves coloca meio que um ditado aqui, não há quem cuspa para cima que não caia, né, na própria cara. Pois é. E o Ailton dizendo, possivelmente o retorno dele será exitoso, que ele tenha força para cumprir a caminhada, né? Tomara, né? Terá outras oportunidades, diz o João, em reparar tudo. Bem isso, né? Legal, Cida. Fica então esse convite aí, né? Aqueles que quiserem estejam conosco, para mim será uma alegria. A Edna conhece bem também, dizendo aqui, né? Palestras maravilhosas deste centro aos domingos. A Edna é uma frequentadora assídua, né, das reuniões aí online, né, lá dessa casa espírita que nós frequentamos. Ana Lopes, Cloreci, Lucifaria, obrigado a todos. A Inês Davanço está fazendo um comentário aqui. Estou aqui a refletir. Vamos no centro, ouvimos as palestras, lemos, assistimos, estudos maravilhosos, e na hora das dificuldades não sabemos como agir. Olha que colocação importante da Inês, pessoal. Muito legal isso, né? Vou colocar aqui na tela, ó. Muito bom, viu, Inês? É bem isso, né? Na hora dos problemas, a gente fica meio perdido, não sabe como agir. E deveria ter, né, Inês? Essa base dos estudos, de tudo aquilo que aprendemos. Está na hora, amigos. Eu vou falar um pouco disso nessa palestra do domingo. Está na hora da gente repensar a vida,
da gente se esforçar um pouco mais, né? Para a gente reverter essa situação, certo? Fiz um comando errado aqui, desculpa. Que mais aqui? Obrigado, Edna. Rafaela concordando aí, né? Pois é. Helena Neves, agradeço a todos. Vamos fazer uma prece final, pessoal? O Ailton deixa um comentário aí também do livro, né? Do Problema do Ser, do Destino e da Dor. Fica aí o comentário. Obrigado a todos. Convido aqueles que quiserem. Obrigado, Débora. Excelente estudo. Obrigado, irmão Paulo. Deus te abençoe e ilumine sempre. Que assim seja. Muito obrigado, viu? Parabéns pela sua dedicação aí nos estudos. Que bom, né? Quando a gente se dedica a uma busca, né, de conhecimentos espirituais, a gente só tem a ganhar com isso. Vamos então, nesse momento final aqui do nosso estudo, agradecer a Jesus, aos bons espíritos, pela assistência espiritual que tivemos. Sempre é tão importante estarmos amparados por esses amigos, para que tudo transcorra em paz, para que a gente tenha serenidade, para refletir nos ensinos que vamos recebendo, e que mais do que isso, a gente possa trazer esses estudos, esse aprendizado para a nossa vida diária. Que Jesus nos abençoe sempre, nos envolva em sua santa paz, nos fortaleça para as lutas de cada dia, que Jesus permita que os seus bons mensageiros estejam por toda parte, atendendo aos pedidos, às necessidades de irmãos que enfrentam provas mais ásperas, por aqueles lares que encontram maiores dificuldades de relacionamento, doenças difíceis, dificuldades de toda a ordem, que esses bons amigos espirituais possam estar junto desses lares, desses irmãos, sustentando na fé, amparando, inspirando, para que eles prossigam sem desânimo, acreditando que tudo é uma fase, por mais difícil que seja, tudo vai ter um fim, e dias melhores virão. Tenhamos fé, confiemos em Deus, que nenhuma dificuldade surge em nossa vida sem necessidade. Ou fomos nós que procuramos pela nossa negligência, ou foi com a permissão de Deus, como oportunidade de progresso espiritual. Em nome de Jesus, o nosso Mestre, encerramos a atividade de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare e nos ilumine sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos aqui, amigos do Facebook, Instagram. Muita paz, muitas bênçãos de Deus em suas vidas. Prossigamos aí com fé, né, com esperança, com alegria, tentando realizar o nosso melhor. Não nos deixemos cair no desânimo, amigos. Estejamos sempre fortalecidos através da oração. Naqueles momentos mais difíceis, busquemos o Evangelho. Abramos o Evangelho, leiamos ali uma página que nos fortalece, que nos inspira. Façamos a nossa prece a Deus, rogando o seu amparo, para que a gente encontre forças novas. Eu sei, já passei por momentos difíceis e ainda provavelmente passaremos por muitos, mas a gente pode comprovar isso. Com a nossa fé, a gente suporta as dificuldades com mais forças, com mais bom ânimo, com mais disposição. Acreditemos, confiemos em Deus, nosso Pai, em Jesus, no amparo desses amigos espirituais. E não nos deixemos entregar ao desânimo, à falta de fé.
sigamos com Jesus, cada dia mais, trazendo seus ensinos para a nossa vida. É isso mesmo, Edson. Façamos da nossa vida um evangelho vivo. Muito bonito, colocado pelo amigo Edson. Obrigado, gente, Rose, a todos os amigos aqui do Facebook. Deus os recompense. Que bom contar com a companhia de vocês em mais esta noite. Que possamos nos reencontrar amanhã, aqueles que estudam conosco também, ou no domingo, né, na palestra, ou se não, na próxima segunda-feira, para mais um capítulo do livro Os Mensageiros. Na próxima segunda vamos falar capítulo 8, o desastre de Acelino, outro fracassado, né, nas tarefas espirituais. Vamos ver aí outro depoimento, tá bom? Um abração, fiquem com Deus. Muito obrigado, amigos. Até a próxima.